Boa noite, estamos começando agora mais um Conexão ND aqui na Record News. E hoje eu estou tendo a satisfação de receber um convidado muito especial, que eu respeito muito e que eu admiro muito. É Luciano Hang. Boa noite, Luciano. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui na Conexão RN. Inclusive, né, você está fazendo aniversário, um ano de programa. Quero mandar um abraço também aí para o Moacir Pereira, o Cacau Menezes, a Márcia Dutra e o Alexandre Mendonça. Parabéns, eu tenho comentado com você de vez em quando. Eu vejo teus vídeos circularem nas contas de WhatsApp por todo o Brasil. Você coloca para o brasileiro de uma maneira muito simples, muito transparente, aquilo que o brasileiro quer falar. Nós precisamos de pessoas que tenham a coragem nesse país, principalmente a imprensa, de divulgar os anseios do povo. Então, eu tenho, esse agora vai ser o teu, acho que um ano de programa. Parabéns, por você fazer esse trabalho pelos catarinenses e pelos brasileiros. E nós que agradecemos, neste um ano de programa, tê-lo aqui junto conosco. E eu já começo diretamente lhe perguntando o seguinte: o senhor tomou alguma coisa, o senhor fez uma preparação, uma massagem para suportar toda aquela saraivada de acusação, a saraivada de denúncia, porque eu não vi, eu assisti do início ao fim, eu não vi pergunta, eu vi acusação, eu vi narrativa, e depois as pessoas dizem que, de repente, nós estamos sendo parciais em relação à CPI. Quem está sendo parcial é a CPI, na maneira como ela está se comportando com determinados depoimentos. Como é que o senhor conseguiu se conter? Porque eu não vi em nenhum momento o senhor perder o equilíbrio. Olha, Paulo, realmente eu não segui a CPI desde o começo, mas às vezes que alguém me falava da forma que era tratado as pessoas lá, as pessoas entravam lá para dar um depoimento ou para ajudar a CPI, era tratado como já se fosse um réu. E eu, quando entrei, falei para os meus advogados: eu estou tranquilo, com serenidade, eu devo algo para a população brasileira e quero levar a palavra. Até você viu, né? A maioria das perguntas não era sobre Covid, era sobre a minha vida, né? Eles tentaram destruir a minha reputação. Então, eu sabia que eu tinha que, com tranquilidade, serenidade, falar com a câmera, falar com os brasileiros e levar para eles aqueles que eles não viram até então, que era respeito. Então, eu fui para lá para ficar o tempo que fosse disponível. Até eu falei bastante isso com os senadores, a minha agenda daquele dia era deles. Eles poderiam fazer as perguntas que quiserem, levar o tempo que quiserem, desde que eles me dessem a oportunidade de também responder todas as perguntas, mas que eu também tivesse tempo para responder. Porque você viu aí, tinha algumas pegadinhas, né? Tinha algumas arapucas que eles queriam me pegar. Imagina a hora que o Renan Carilli falou: eu quero só resposta sim ou não. Você não tem como responder determinadas perguntas somente com sim ou não. Então, com serenidade, com tranquilidade, eu comecei a colocar, talvez, os senadores dentro das 4 linhas, para jogar o verdadeiro jogo da democracia. Então, eu acho que depois de 8 horas, né, comecei às 10 da manhã, acabou às 6 da tarde, eu saí com uma leveza muito grande, de eu ter respondido todas as perguntas de maneira clara. Inclusive, meus advogados diziam: não, essa aqui você não precisa responder. Não, eu vou responder todas. Eu não posso sair da CPI com o povo brasileiro, de qual eu devo a palavra e que me apoia, de eu sair daqui com dúvidas. Então, cada tijolo que eles colocavam, eu botava a massa e botava o tijolo em cima. E nós conseguimos construir a verdade. Eu, uma hora, cheguei a falar com a Câmara, disse: o povo, detrás dessa Câmara, sabe quem tem a verdade. Eu acho que eles não esperavam a maneira simples que eu fosse responder. Eu comecei na segunda-feira fazendo aquele vídeo lá com a algema, né? Na quarta-feira
eu soltei, não sei se você viu, acho que a grande mídia não viu, um vídeo do Renan Calheiros, onde eu fazia uma relação de tudo aquilo que ele dizia contra mim e da vida dele. Eu fazia uma analogia, e isso eu soltei pelas 9h30 da manhã, na quarta-feira, dizendo para o Renan Calheiros e para todos os senadores que eles não poderiam acusar as pessoas de crimes que eles também já foram acusados e de qual tiveram todo o tempo do mundo para responder. E eu precisava de ter tempo para dar as devidas respostas e dar a resposta principalmente para todos os brasileiros. E era isso, exatamente esse ponto que eu gostaria de pegar. O senhor é um empresário que emprega 22 mil pessoas em todo esse país. O senhor é um investidor, um empreendedor que durante a pandemia não parou, continuou investindo diante de senadores com uma carga de processos judiciais, senadores improdutivos. Lamentavelmente, a gente vê isso. Como é que o senhor se sentia no momento que tinha que responder indagações que, na verdade, eram muito mais acusações? Eu sempre, quando eu fui para lá, eu não poderia aceitar que eles fizessem uma pergunta, na realidade, já confirmando aquilo que eles pensavam. Então, eu tinha que destruir essa narrativa. Lamentavelmente, né, Paulo, vimos hoje muitos congressistas que nunca tiveram uma carteira assinada no mercado de trabalho privado, e também nunca assinaram a carteira de trabalho de ninguém. Você nota que as pessoas, muitas das pessoas que estão lá, estão despreparados para fazer aquilo que o Brasil mais quer: geração de desenvolvimento, emprego e o bem do país. Vão lá no sentido de resolver a sua própria vida, né? Fazer a carreira política. Tem pessoas que começaram lá jovens, a idade que eles têm sendo político é a idade que eu tenho desde que eu comecei de operário numa fábrica e os meus 35 anos como empreendedor. Então, eu acho que o brasileiro está cansado, Paulo. Eu acho que eu lavei a alma nesse dia, não só a minha, mas de milhões e milhões de brasileiros que queriam ter a voz lá no Congresso para falar muita coisa que eu consegui falar. Dentro de uma tranquilidade, de um respeito, de serenidade. Eu não afrontei ninguém. Eu só acho que eu coloquei cada um no seu lugar. Hoje, inclusive, coloquei um post do Rogério Carvalho, né? Onde ele disse: você sabe com quem você está falando? Eu sou senador da República. Ele nada mais é do que um servidor do povo. Eu acho que eu não pensava mais escutar de alguém nesse Brasil, em pleno século XXI, essa velha frase: você sabe com quem você está falando? Isso é um horror em pleno século XXI. Agora, já que o senhor frequentou esse ambiente nessas circunstâncias, de repente o senhor gostaria de participar desse ambiente como um senador da República? Há possibilidade de ter uma candidatura em 2022? Olha, é muito cedo, Paulo. Sinceramente, desde que eu me tornei um ativista político, eu pensei, eu vou tentar ajudar o Brasil. A política é a base de tudo. Nós não vamos resolver os problemas que nós temos sentado no sofá da nossa casa somente com o WhatsApp. Nós precisamos usar a nossa voz, o nosso espaço e, às vezes, ocupar determinados cargos políticos ou sendo um ativista como eu. É muito cedo ainda para falar, eu comentei sobre esse assunto, me falaram que até abril, março do ano que vem. Eu vou pensar, é difícil para mim, a minha família é contra, os meus diretores são contra, o meu conselho é contra, mas o tempo é o senhor da razão. Eu vou esperar até março, abril do ano que vem. Eu acho que nós que dizem, eu não gosto de política, né? Acabamos nas mãos dessas pessoas que gostam de política e são responsáveis por tudo aquilo que acontece no país. Então, a burocracia que nós temos, o inchaço da máquina pública, a nossa carga tributária, tudo que foi feito de errado nesse país é por causa dos políticos. E nós precisamos ter bons políticos lá para destravar todas essas pautas
que estão hoje lá no Congresso. Eu falava lá atrás com o Luiz Henrique da Silveira, de qual eu gostava muito, e ele também tinha uma, era muito próximo a mim. Eu dizia uma vez para ele: Luiz, o Congresso devia estar mais preocupado em desfazer o que já foi feito do que fazer leis novas, né? A burocracia é a mãe da corrupção e é responsável pelo atraso do nosso país. Então, nós precisamos trabalhar muito para deixar um país leve, para que as pessoas possam sonhar, planejar, criar, desenvolver o nosso país. Nós temos um dos melhores países do mundo, só que, lamentavelmente, de uma gestão péssima. Por isso que nós sofremos tanto para crescer. Outra curiosidade que eu tenho, e também é um certo desconforto, e que eu gostaria de dividir com o senhor: até que ponto a classe empresarial brasileira ela está unida em favor do Brasil? Olha, eu tenho aqui agora no meu escritório um empresário português. E eu comentava com ele, ele veio me conhecer, ele me conheceu nas redes sociais, sai de Lisboa, veio me conhecer, e eu comecei a conversar com ele como é que é a classe empresarial lá em Portugal. Isso é um país de 10 milhões de habitantes, né? Imagina, o Brasil tem 214 milhões de habitantes. Ele disse: Luciano, lá como aqui, os empresários têm medo de se meter na política. Porque se metem na política e automaticamente eles são massacrados, eles são perseguidos, as suas empresas são perseguidas, eles são maltratados na imprensa, até porque, no caso lá em Portugal hoje, né, é dominada por partidos de esquerda. Então eles vão para cima do empreendedor e cala a boca do empreendedor e até do cidadão. Então, que país é esse onde um cidadão normal, sendo ele empresário, médico ou um trabalhador normal, não pode ter o direito de opinião, a liberdade de expressão? País bom seria onde todos pudessem ter a sua opinião e pudessem mudar o rumo do seu país. Eu, aqui na empresa, prego muito o diálogo. Nós temos hoje praticamente uma pequena cidade, uma média cidade com 22 mil colaboradores, e eu sempre falo, os nossos diretores, nossos líderes, nossos gerentes, para tocar bem uma loja ou o grupo Avan, tem que escutar a base. E a base é o povo, andar na rua, né? No nosso caso, é andar nas lojas, perguntar para os nossos clientes, os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, como é que eu vou melhorar essa empresa. E o que falta hoje é realmente os políticos andarem na rua, escutando o povo, para ver o que nós temos que fazer para esse país. E os empresários, né, eu acho que tem que ser não mais coadjuvante, e sim atores principais desse país, até porque geram emprego, pagam os impostos e são também os responsáveis pelo desenvolvimento do nosso país. Eu gostaria de lhe perguntar, e isso para mim é importante, até para saber qual é o sentimento que o senhor tem no momento em que fez essa transição, um empresário silencioso para um empresário que busca mostrar e defender as suas ideias e as suas convicções. Quando deu essa mudança, o senhor se arrepende ou o senhor está satisfeito por ter feito isso? Olha, eu estou muito satisfeito. Foi em 2018, quando começou as eleições para presidente, eu imaginei o seguinte: se eu sou empresário atrás da moita, atrás do muro, eu não posso ficar reclamando do nosso país. Então, naquele ano, eu virei um ativista político e tenho certeza que eu devo ter ajudado um pouco a abrir a cabeça do brasileiro. Até então, o brasileiro era contra as privatizações, o brasileiro era contra os empreendedores, né? Que é o que gera emprego para esse país. E os políticos e a grande imprensa, né? Conversava com o povo de uma maneira diferente. Eu vejo que de 2018 para cá, mais pessoas começaram a ter liberdade de expressão, mais pessoas começaram a falar o que pensa, e a classe de brasileiros começaram a gostar dos empresários. Porque para ter um emprego precisa ter uma empresa, para ter uma empresa precisa ter um empresário. E principalmente a esquerda odeia empresário, porque quer ter
o controle da população. Então, eu acho que nós evoluímos bastante. Eu me sinto realizado em poder, não só nas minhas redes sociais, passar uma palavra de empreendedorismo, de motivação, falar um pouco de economia, falar um pouco de política. Nós só vamos mudar o nosso país quando cada um dos brasileiros se envolverem na vida e no dia a dia do nosso país, principalmente mudando a política. Durante décadas e décadas e décadas, nós fomos enganados por uma classe política que foi para Brasília, para os municípios e para os estados, pensando em si, na sua empresa, na sua família, e não pensando o país. Nós precisamos pensar o país. Se nós tivermos um país maravilhoso, todo mundo ganha, né? E principalmente os mais necessitados. Eu sonho com um país de pleno emprego, onde todo mundo tenha o suficiente para viver num país muito mais feliz. Então, a fórmula que o senhor encontrou, o modelo que o senhor adotou, o senhor defende para que os outros empresários também ajam da mesma maneira? Olha, não só os empresários, eu acho também que as entidades de classes deveriam se posicionar. Muitas entidades de classe colocam lá nos seus estatutos que não pode se envolver na política, mas se envolver na política é uma necessidade que o Brasil precisa, né? Os empresários sabem aonde o sapato aperta. E onde aperta para os empresários, aperta para as empresas, aperta para nós gerarmos mais desenvolvimento, aperta, no final, para o cidadão. Então, eu acho que os empresários deveriam atuar mais firmemente na vida política brasileira, não ser coadjuvante e ser um ator principal das mudanças que nós precisamos no nosso país. O senhor não se sentiu um pouquinho abandonado pelas entidades empresariais no momento que o senhor foi atacado da maneira que foi? Olha, até aqui em Santa Catarina, as entidades do comércio soltaram um manifesto. Eu fiquei muito feliz, tá? Eu acho que foi o CDL, as entidades de classes do comércio soltaram um manifesto dando apoio, dizendo o seguinte: nós, como empreendedores que geramos emprego nesse país, estamos juntos com o empresário Luciano, confirmando que nós, sim, precisamos ter liberdade de expressão, de opinião. Então, eu quero até aqui agradecer a todas as entidades que estiveram comigo. E eu tenho certeza, Paulo, que o que eu falei lá na CPI abriu a cabeça de muitas pessoas, né? Quando eu falei, eu desde o princípio não fui negacionista, eu sabia que existia uma doença, um vírus mundial, uma das maiores pandemias do mundo, mas desde o princípio eu dizia, nós temos que cuidar da saúde e cuidar da economia. Eu fui contra os lockdowns, eu fui contra a redução de horário, a redução dos dias, o fechamento. Isso foi uma loucura criado lá pela Imperial College, né? Aquele instituto lá de Londres, que dizia que morreria 40 milhões de pessoas no mundo, que o Brasil ia morrer 1.500.000 pessoas, que precisava fechar até encontrar uma vacina. Foi do Imperial College que inventou o tal do lockdown, implantado em muitos países, em muitas cidades e muitos estados, que derrubou e fechou muitas empresas. Então, eu acho que nós, como cidadão, precisamos acreditar em determinados negócios e ter a capacidade e a liberdade de falar aquilo que pensa. Então, eu acho que eu contribuí com a saúde e principalmente com a economia. Santa Catarina foi o primeiro estado a fechar durante aqueles primeiros 15, 20 dias que eu fui contra, mas graças a Deus depois, o Moisés não fechou mais o estado, fazendo com que o estado de Santa Catarina hoje é um exemplo da geração de emprego, né, no crescimento econômico do estado de Santa Catarina. Pega hoje Brusque, por exemplo, a letalidade a mais baixa do Brasil, com cidade acima de 100 mil habitantes, com pleno emprego. É nisso que eu acreditava desde o princípio. E a gente vai fazer um breve intervalo e já volta, que eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre os resultados desta CPI,
que apresenta um relatório agora dia 20 de outubro. Nós já voltamos, é rapidinho. O Conexão ND de hoje aqui na Record News está recebendo o empresário Luciano Hang, que eu já lhe pergunto diretamente. Agora, no intervalo, surgiu uma conversinha aqui de bastidor e eu já lhe perguntei sobre a possibilidade de disputar o Senado. E existe a possibilidade de repente, fechar uma chapa como vice de Bolsonaro? Olha, é muito difícil, né, Paulo? A minha prioridade é tocar a nossa empresa, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande. São 22 mil colaboradores diretos, 120 mil indiretos e indiretamente quase 500, 600 mil pessoas sobrevivem com a Van. Então, eu gostaria realmente de me dedicar somente a parte empresarial, é o que todo mundo queria, mas o que eu noto, se a gente não der uns palpites de vez em quando, né, não acordar o leão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu, como político, eu vou esperar os próximos meses para ver se eu vou para algum lugar. De repente eu não vá, de repente eu vou. Então, eu ainda realmente não... É tudo muito novo para mim, eu preciso de um tempo para pensar e, principalmente, ter o apoio da minha família e da minha empresa. Indiscutivelmente, o senhor tem senso crítico. E o senhor é um dos apoiadores do presidente Bolsonaro. E eu gostaria de lhe perguntar, o senhor está satisfeito com o governo Bolsonaro ou o senhor acredita que ele poderia ter outras atitudes em relação ao país? Olha, eu vi muita dificuldade, né, no Congresso, lá, os primeiros presidentes das duas casas, se tornou muito difícil para fazer as reformas que nós precisamos. Você imagina que mesmo aquela carteirinha de estudante, que é um custo para o estudante, foi feita uma carteirinha digital de graça, nem aquilo foi aprovado. Então, tudo que foi colocado no Congresso foi a duras penas para ser aprovado. A reforma mais importante foi a reforma da Previdência, né? Que eu até, inclusive, também entrei fazendo vídeos mostrando para o brasileiro o quanto era importante para o Brasil. Mas tem uma reforma administrativa que precisa ser feita, uma reforma tributária, a redução da máquina pública. Eu vejo muita boa vontade do presidente, colocou bons ministros, né? Tu pega aí o próprio aí Tarcísio de Freitas, a nossa ministra Tereza Cristina, temos bons ministros, mas uma dificuldade para fazer as coisas andarem no Congresso. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses. Temos agora até as próximas eleições, que é dia 2 de outubro do ano que vem, é difícil para prever o que vai acontecer nos próximos meses no Brasil. Mas o que eu não quero, Paulo Alceu, é a volta da esquerda ao país. Você coloca um negócio na sua cabeça e de todos os catarinenses que estão nos ouvindo. Santa Catarina é o estado que é porque nunca teve um governo de esquerda, de extrema esquerda. Nós somos o sucesso que nós somos, um estado que vai muito bem, que cresce, que tem uma máquina pública enxuta, que pode enxugar muito mais, mas é porque nós nunca tivemos aí um PT, um PCdoB, um PSOL, um Rede, um PDT, né, que adora uma máquina, uma estrutura inchada de governo. Eu gostaria que, eu sempre falo, nós temos um tamanho, Santa Catarina é o tamanho da Suíça, mais ou menos. Nós podemos ser uma Suíça brasileira, ter um estado enxuto, deixando o cidadão para sonhar, planejar, executar, ter um estado cada vez mais dinâmico, um estado cada vez mais da iniciativa privada. O Santa Catarina pode ser um exemplo do Brasil. Já é hoje, mas pode ser muito mais. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Quem sabe, né, as coisas andam de uma maneira mais simples e eu nem venha a ser um ativista tão forte quanto eu fui nas eleições de 2018.
E o senhor acredita que a condução que está sendo feita, por exemplo, a CPI está querendo, o foco dela é condenar o presidente Bolsonaro, o foco é atingir o governo. O senhor acha que o presidente Bolsonaro, na sua visão, ele cometeu erros na condução da pandemia? Olha, desde o princípio, o presidente foi a favor de cuidar da saúde e não se descuidar da economia. O presidente jamais foi negacionista. A mídia, a grande mídia, inverte. As narrativas são muito fortes. Imagina, você pega a televisão, jornais, rádios, e fica batendo todo dia numa narrativa diferente. Então, assim, ó, eu acho que as vacinas foram compradas, tanto é que o Brasil hoje é o quarto país do mundo mais vacinado. A letalidade é baixa. Nós somos o nono país de morte por 1 milhão no mundo. Tivemos aí o problema do P1, que foi aquela cepa lá de Manaus muito forte, depende de cada país, de cada cepa, afetou ou não mais o país. Então, eu tenho certeza que nenhum presidente, prefeito ou governador trabalhou nessa pandemia para fazer o mal, né, no sentido da doença. Mas alguns trabalharam para frear a economia, para prejudicar o país e ganhar politicamente lá na frente. Isso eu vi muito. Prefeitos, governadores, trabalhando para segurar a economia, quebrar empresas, gerar desemprego e lá na frente poder ganhar as eleições. Isso é uma maldade sem fim com as pessoas. Então, eu quero crer que o presidente fez o possível e o impossível para fazer que os estragos nessa pandemia fossem o mínimo possível. Mas o barulho político é muito grande. A CPI está encerrando, o senhor participou da CPI, lamentavelmente usaram inclusive a morte da senhora, sua mãe, para tentar lhe atingir, para tentar lhe fragilizar. E ela está aí, ela vai terminar. E o que o senhor espera como resultado de uma CPI que o senhor esteve lá sentado e ouvindo os senadores? Olha, eu acho que o relatório deve estar pronto já, né? Desde o princípio. Começaram a CPI com o relatório pronto, né? Tentaram puxar para lá todas as pessoas próximas do presidente para liquidar com o histórico das pessoas, né? Você viu ali médicos maravilhosos que foram lá e não foram ouvidos. Os senadores saíram. Você viu lá médicos que tentaram ajudar e foram liquidados, né? Tinha lá a chamada até de nome de médica da cloroquina, capitã cloroquina e assim por diante. Eu acho que vai sim ter um relatório tentando envolver o presidente e seus aliados no relatório tentando acabar com a reputação dessas pessoas para destruir o governo. Mas não vejo aí um relatório para fazer um impeachment, por acaso, né? E eu falo da minha pessoa. Se eu estiver nesse relatório como réu, né, vocês notam que realmente é a CPI das narrativas, né? Porque só tentei ajudar com equipamentos, com UTIs, com médicos que eu trouxe para a minha cidade, comprei 1 milhão de cilindros de oxigênio para Manaus, tudo o que eu pude fazer em prol da economia, dos empregos e da saúde eu fiz. Então, eu fui para lá para ser liquidado moralmente. Eu, graças a Deus, acho que eu me saí bem e consegui mostrar para todos os brasileiros que, na realidade, eu sou um cidadão, um brasileiro querendo ajudar. E eu espero que esse relatório, que vai depois para a Procuradoria-Geral da República, tenha contato com boas pessoas e que saibam dar o devido fim para esse relatório. Agora, o senhor foi muito acusado lá. O senhor, Sim. em muitas circunstâncias, eles nem queriam saber o que o senhor estava dizendo. Eles já lhe acusavam. O senhor vai entrar com ações judiciais contra senadores? Com certeza, né? Nossos advogados vão entrar com mandados contra eles, processo contra eles, usar a minha mãe como plataforma política. Isso é de uma maldade tão grande, né? Eu sempre falo
em qualquer ser humano, a mãe é a coisa mais importante da nossa vida. Por tudo que eu fiz pela minha mãe, pela dedicação que eu tive, né? Mostrar um prontuário que é especificamente dela, não poderia ser exposto como fizeram. Eu acho que foi de uma maldade tão grande que a população brasileira jamais vai esquecer, porque não é da minha pessoa, do Luciano, pode ser da mãe de qualquer um dos brasileiros, né? Eles expuseram a minha mãe, uma pessoa de 82 anos, que foi operária, trabalhou a vida toda, para, no final, ser exposta para a sociedade, nada mais, nada menos, como plataforma política para 2022. Nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu gostaria muito de lhe ouvir em relação a perspectivas de futuro do Brasil. A gente passou por uma pandemia, a gente ainda sofre uma série de consequências, a gente está numa fase ainda de vacinação, mas qual é a sua visão de futuro para o Brasil? Como é que a gente vai conseguir avançar com essa classe política puxando para trás? Olha, o Brasil tem tudo para dar certo, né? Quando eu fui agora recentemente, eu fui para Israel, 2 anos atrás. É um país pequenininho, lá é tudo para dar errado e conseguiram fazer certo. Aqui no Brasil nós temos tudo para dar certo e dar errado. É gestão pública. Nós somos muito mal tocados. Não adianta ter um país desse tamanho, que é o 5º maior do mundo em extensão, dá 3 safras por ano. O povo brasileiro é trabalhador, sim, mas gerido de uma maneira muito incompetente. É isso que nós temos que lamentar. Ou nós tomamos parte dessa gestão, ou nós temos que esperar o que vem lá de cima. Então, é por isso que eu continuo abrindo a minha voz para poder mudar o nosso país. Uma empresa vai bem ou vai mal, depende da gestão, depende do seu presidente, depende do seu dono. Se ele toma boas decisões, a empresa vai bem. Se ele toma mal decisão, a empresa vai mal. E o que eu vejo, nos últimos 30, 40 anos, o Brasil, essa empresa chamada Brasil, foi mal gerido e nós estamos colhendo o abacaxi que nós plantamos lá atrás. Quem planta abacaxi, colhe abacaxi. E nós plantamos muitos abacaxis políticos. E nós temos que escolher melhor nessas próximas eleições. Está na mão do eleitor, então, uma mudança produtiva para o país? Não tenho dúvida. Eu acho que o eleitor acaba votando muito mal. Nós não temos que votar naquele cara bonzinho. Nós temos que votar naquele que vai tocar bem o nosso país. É como se você tivesse uma empresa, você fosse escolher um presidente para colocar, para gerir a sua empresa. O país é nosso e nós colocamos muita gente ruim. Começa como vereador, como prefeito, como deputado, como senador, como governador, como presidente, enfim. Nós temos que ver nessa pessoa, primeiro, uma pessoa decente, uma pessoa que não aceita corrupção. Mas corrupção não é parte do negócio. Eu sempre falo o seguinte: pior do que a corrupção é incompetência. Pior do que a corrupção e a incompetência é ideologias furadas. E, lamentavelmente, tem pessoas que têm as 3. É corrupto, incompetente e tem a ideologia furada. Não tem país, não tem cidade, não tem estado que dê certo votando errado. Agora, já que a gente está encerrando, eu entendi, já que a gente está encerrando, me chama a atenção. E a gente opinião hoje, ela é muito atacada, não tem argumento do outro lado, não tem uma discussão com uma determinada altura cultural e até de competência, tudo é ataque, ataque, ataque. Como é que o senhor se sente, de repente, um jornalista de chamar de Zé Carioca? Um Zé Carioca que, na verdade, é um personagem que foi criado por Walt Disney em 1941, na pérgola do Copacabana Palace, quando empresários americanos estiveram aqui para evitar que o Brasil fosse nazista. E, de repente, ele tenta lhe ofender
lhe agraciando pelo desconhecimento. Agora, isso e muito mais são os ataques que acontecem. Como é que o senhor se sente? Olha, eu sou muito forte para isso, né? Eu, na realidade, sou um marqueteiro, né? Eu sempre falo, eu sou disléxico. E quem é disléxico, eu fui muito mal em português, mas sou muito bom em criação. Então, eu adoro quando as pessoas me arranjam alguma coisa, que eu assumo aquilo ali. Me chamaram de velho da van, foi a esquerda que fez isso, para me afrontar. Eu assumi o velho da van. Zé Carioca, Papagaio Louro, Louro José, de tudo eu absorvo e passo a usar essa figura de linguagem para falar com as pessoas, né? E vender aquilo que eu quero vender, que é o bem, a harmonia, o desenvolvimento, o emprego, um país melhor. As pessoas vão para a discussão, Paulo, porque não tem argumento, não tem conhecimento. Eu estudo cada coisa que eu vou discutir. Eu vou procurar livros, eu vou procurar conhecimento. Nessa pandemia, eu tenho muito conhecimento, porque eu estou junto com grupos de médicos, empresários, pela vida, discutindo ciência, com infectologistas, com cientistas, com os melhores médicos do Brasil. Então, eu tenho muito mais conteúdo do que aquele pessoal sentado lá na CPI. Então, eu tenho muito mais conhecimento de morte por 1 milhão, de letalidade, de muitas coisas que eles não têm, porque eles vivem dentro de uma bolha, dentro de uma caixa. E eu sempre digo, eu já joguei a caixa e a bolha há muito tempo. Eu sou um cara livre, com a cabeça redonda para as ideias circularem. Esses caras têm cabeça quadrada e as ideias ficam nos cantos, entendeu? Então, para vir discutir comigo, tem que ter argumento. E o que eu fiz na CPI, com argumentos, eu consegui levar a discussão sem aumentar a minha voz. Com argumentos, eu fui destruindo todas as narrativas contra mim e contra aquilo que eles queriam destruir. E, lamentavelmente, nós estamos terminando, mas eu gostaria de ouvir, apesar de que, durante essa entrevista, foram muitas as mensagens que o senhor passou, mas eu gostaria de encerrar, porque isso aqui foi mais um bate-papo, mais importante lhe ouvir, saber o seu sentimento e saber o que o senhor sonha pelo país, como todos nós torcemos que o Brasil dê certo. Eu gostaria de, antes de terminar, ouvir uma mensagem sua em relação ao país, apesar das mazelas. Olha, a minha mensagem é de otimismo. O otimista acredita no impossível. Nós temos um país fantástico, de pessoas maravilhosas. Começa aqui pela minha cidade, o nosso estado e o Brasil. É um lugar único. Eu viajo o mundo. Nós temos condições de ser uma das maiores nações do mundo. Nós temos que disputar os primeiros lugares. Acabamos de receber essa semana, Paulo, um prêmio internacional do varejo mundial de tecnologia de RFID, que é um novo código de barra que a gente está implantando aqui na Van, e o mundo tenta se organizar para implantar, e a Van ganhou nos Estados Unidos um prêmio mundial. Por que nós, brasileiros, não passamos a disputar os melhores lugares do mundo em universidade, em ciência, em matemática, em tecnologia, né, em inovação? O país pode ser um exemplo para o mundo, mas para isso nós precisamos mudar a nossa mente e achar que tudo é possível e não ficar olhando pelo espelho retrovisor e olhando para trás. Nós temos que olhar lá para frente, para o futuro, e o futuro só depende de cada um de nós. E nós podemos fazer a mudança no mundo. Uma pessoa, você, eu e as pessoas que nos assistem, pode mudar o mundo, dependendo da nossa força de vontade e do nosso otimismo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu sei que eu lhe roubei num horário aí, que dessa correria toda para essa gravação que nós estamos apresentando agora à noite aqui na Record News. Muito obrigado, um forte abraço e que futuramente a gente se reencontre. Olha, Paulo, eu que quero agradecer, parabéns pelo programa, 1 ano de programa, um programa que realmente dá espaço para as pessoas discutir o país, e nós temos cada vez mais.
ter liberdade de expressão, liberdade de opinião, e com pessoas inteligentes como você, a gente vai ter um país cada vez melhor. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigado, um forte abraço, uma boa noite e eu volto terça-feira que vem. Beijo.